Então, boa tarde a todos, né? Dia 14 de junho, estamos indo aqui para a nossa sexta aula de PG1, né? Na verdade, nosso mini curso de projeto de graduação de metodologia científica para dar suporte ao desenvolvimento do nosso TCC, né? Bom, então, Então, pessoal, como a gente combinou desde o início, né? O percurso que nós estamos percorrendo aqui no desenrolar dessa nossa discussão sobre metodologia científica, nós acabamos de concluir, né, a sessão introdução, né? Então, na aula passada a gente falou sobre contextualização, aliás, na primeira parte de introdução a gente falou sobre contextualização, né, problema em questão de pesquisa e objetivos. E na última aula a gente falou sobre justificativa, delimitação e roteiro, certo? Antes disso, nós fizemos toda aquela parte de base, né, de ponto de partida, em que a gente estava interessado em conhecer um pouco sobre o que é ciência, né, e os princípios da ciência. Falamos lá na aula sobre citação, o uso de citações, a redação, né, científica, e a terceira aula, né, sobre bases de pesquisa, né, sobre onde nós vamos achar esses nossos trabalhos que vão dar suporte à nossa pesquisa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que vem a ser o referencial teórico, né, um dos pontos onde mais vai estar, digamos assim, registrado o esforço de pesquisa que vocês realizaram, né, que estão realizando, para estabelecer os conceitos que nós vamos usar no desenvolvimento da pesquisa. Então, de modo assim, bem resumido, o que nós vamos ver hoje é que o referencial teórico ele estabelece um marco teórico. A partir desse marco, nós vamos fazer fazer uma pesquisa e deixar claro o que fundamentou todas as nossas escolhas, digamos assim, e todas as nossas discussões, ou seja, as nossas análises, que vão só aparecer lá nos resultados de discussões, né, se pautaram. Então, nós vamos ver o que significa fazer esse marco teórico, que inclui, né, você escolher quais são os tópicos que vão estar estabelecidos na sua seção 2, né, digamos assim, do TCC, que seria seção 1, introdução, seção 2, referencial teórico, seção 3, método de pesquisa, seção 4, resultados e discussões, e 5, conclusões, fechando aí o trabalho de conclusão clássico, né, com 5 capítulos, né, que não se chama de capítulo, né, se chama de seção, tá? Então, como eu vinha falando, tá? O que vem a ser o nosso referencial teórico, de modo esquemático, a partir desse referencial teórico, que nós vamos fazer discussões, certo? Para analisar cada um dos resultados que nós colhemos em campo, que nós desenvolvemos na nossa pesquisa. Tá? Então, assim, de modo bem claro, certo? Imagine que você fez uma pesquisa sobre coleta de temperatura em Crateús, né? E, sei lá, deu em média 35 graus, né, de temperatura, certo? Quando você vai fazer uma análise, certo? Você vai ter que se basear na sua referência teórica para chegar a alguma conclusão acerca desses 35 graus. Se você usar, por exemplo, uma literatura do sul-sudeste, vamos supor, em que a média vai ser lá em torno de 23 graus, você vai chegar a uma conclusão,
certo? Por quê? Porque você vai ter ali uma diferença de 12 graus aqui nessa análise. Já se você usar uma literatura, né, e aí vamos fazer brincando, né, de Teresina, né, vamos supor que lá seja 38 graus a temperatura, você vai chegar a uma outra conclusão, que a temperatura está abaixo da média, né, com base em quê? Com base nessa referência teórica. Então, a função primordial da nossa referência teórica vai ser dar esse espelho para o qual nós vamos analisar os nossos resultados. Só que ela não vai servir só para isso, né? Esse referencial teórico ele vai permitir que a gente conheça, né, como as pesquisas num determinado tema eles estão sendo desenvolvidos, de modo que a gente escolha os métodos de pesquisa que nós vamos aplicar. Então, nesse caso aqui representado a documentação, a entrevista e a observação. Ela vai dar suporte para que a gente escolha como nós vamos fazer essa pesquisa, né? Qual vai ser a sequência de passos, né? Então, quem vai fazer uma pesquisa experimental? Quais são as normas referentes àquele material que você está estudando, que você precisa ensaiar? Né? Quantas amostras você tem que fazer? Né? Quais são os equipamentos que são utilizados? Tá? Para que você chegue a resultados válidos. Né? Então, você vai chegar aos resultados válidos e na hora que você olhar para esses resultados, você vai fazer essas sínteses, né, essas análises aqui, para chegar às conclusões do seu estudo. Certo? É claro que todo esse referencial teórico, ele também vai estar refletido, de certo modo, na introdução, porque nós vamos precisar estabelecer o quê? A nossa problemática, a nossa questão de pesquisa, que deve estar fundamentada na literatura. Né? Então, ao estar fundamentado na literatura, nós vimos, inclusive, na aula passada, que alguns tipos de justificativa é dizer que buscou na literatura científica sobre aquele problema que você está querendo abordar e não existe muita informação, ou seja, uma justificativa do tipo lacuna. Ok? Até aqui tá. Estão escutando direitinho aí esse start? Certo. Show. Bom, então vamos aqui, certo? Então, especificamente, pessoal, uma coisa que a gente precisa esclarecer de antemão, né, é que a gente escuta falar diferentes termos para uma mesma coisa. Né? Então, já ouvi falar em revisão da literatura, referencial teórico, que é o termo que eu estou usando, revisão bibliográfica. Mas o que é cada um disso? Né? Vamos esclarecer melhor o que é que vem a ser a cada um desses itens. Tá? Então, primeiro, o que é que a gente diz por literatura, né? A literatura é todo aquele conjunto de conhecimentos, tá? Não é o conjunto de conhecimentos, digamos, né? Literatura de poesia e etc. Nós estamos falando da literatura científica. Tá? E então existe um universo, né, de literatura publicada cientificamente, em cima da qual nós vamos se debruçar em diferentes graus, em diferentes interesses. Então, o primeiro deles seria levantar a literatura, que foi o que a gente viu na aula passada. Né? Então, a gente tem um conjunto amplo de bases de conhecimento, a gente mostrou escopos, né? E você vai precisar levantar naquela literatura os assuntos relacionados, né, ao seu tema, os trabalhos relacionados ao seu tema, perdão. Né? Quando você levanta esse material, o que é o primeiro passo a ser feito? É a tal da revisão da literatura, certo? A revisão, ela enquadra, né, essa primeira parte que é localizar ou simplesmente levantar, como a gente diz. Scopus, né? Web of Science, o nosso portal de periódico CAPES, o Google Scholar. Então, nós estabelecemos diversas ferramentas onde vocês podem fazer essa localização. Ao localizar, nós vamos fazer uma análise, uma síntese e interpretação da investigação que existe naquele corpo de literatura, certo? Então,
Essa revisão, pessoal, ela é indispensável para qualquer trabalho, né? E ela precisa obter né, para se obter uma ideia sobre o estado atual dos conhecimentos de um tema, as lacunas, ou seja, o que é que está faltando, e a contribuição da investigação que você está fazendo para desenvolver o conhecimento naquele assunto. Tá? Bom, a revisão da literatura, ela também é chamada de revisão bibliográfica, ou seja, tá? Aqueles termos, revisão da literatura, revisão bibliográfica e estado da arte, ou estado do conhecimento, a gente pode dizer que é a mesma coisa e visa demonstrar justamente o estágio atual das contribuições acadêmicas nesse assunto que nós estamos analisando. Tá? Então, quais são os objetivos dessa revisão da literatura? Veja que nós estamos falando de algo amplo. Tá? Nós estamos falando em sistematizar todo o conhecimento sobre um determinado assunto. Tá? Para quê? Para delimitar o nosso problema de pesquisa, procurar novas linhas de pesquisas e investigar abordagens infrutíferas, ou seja, numa pesquisa experimental como a da Kelly, você evita fazer gastos, por exemplo, com misturas, né, de argamassa que já deram errado, né, e que não existe nenhuma razão, não existe nenhum indício razoável para que você tente fazer isso com as de Crateus e venha a dar certo. Né? As perspectivas metodológicas, então, por exemplo, dentro do campo de gestão, né, seja gestão ambiental, seja gestão da construção, né, nessas linhas em que a gente vai trabalhar mais com cujo objeto de estudo são pessoas, né, são organizações, né, são comunidades, né, enfim, é muito comum a novidade do nosso estudo, e aí a própria justificativa, como a gente falou na aula passada, está na forma como a gente aborda o objeto. Diferentes estratégias de pesquisa. Então, quando você vai lendo, uma coisa importante que você tem que sublinhar nas pesquisas que vocês vão fazendo, nas leituras, é como foi que esse cara aqui fez essa pesquisa. Tá? E vai ter lá as diferentes tipologias que nós vamos ver até, inclusive, na nossa disciplina. Estudo de caso, pesquisa experimental, survey, design science, tá? Pesquisação. E aí você vai, poxa, nesse meu tema, todo mundo fez pesquisação, estudo de casos, design science e pesquisação. Rapaz, eu vou fazer uma pesquisa do tipo survey. Então aí já vai ter uma novidade no seu trabalho e merece, né, a atenção do leitor. Ó, todo mundo faz de um jeito, eu vou fazer desse outro jeito. É claro que você não vai fazer de outro jeito só para dizer que é diferente. Você tem que encontrar razões para que se empreenda aquele esforço de pesquisa. Né? Aí você vai atrás das lógicas. Então, por exemplo, estudos de casos são ditos estudos que você não faz uma generalização. Por quê? Porque é uma coisa específica em que você está preocupado em se aprofundar no significado, no porquê de uma determinada coisa estar ocorrendo dentro do seu contexto. Né? Já a survey, não. A survey ela vai trabalhar com a perspectiva mais, digamos, universal. Você tende a buscar atingir um grande volume de informações de diferentes locais, de diferentes pontos de vista, né? Para que você possa aplicar técnicas estatísticas para que a gente tenha o que a gente chama de generalizações. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa aí, vamos supor que eu vá numa comunidade de base, aí em Crateús, entreviste alguns moradores e identifique alguns fatores, A, B e C, né,
que indiquem algum tipo de qualidade do saneamento ambiental lá naquela localidade, sei lá, de coleta seletiva. Eu não posso, nesse tipo de pesquisa, dizer que isso aqui são os fatores, digamos assim, que seriam generalizados, por causa que eu fiz uma estratégia de pesquisa qualitativa, que depois vocês vão ver o que é isso. Mas eu posso pegar esses fatores que eu identifiquei nessa entidade aqui, nessa comunidade, e aplicar um questionário em uma ampla escala, né, digamos assim, de modo que eu torne isso aqui estatisticamente representativo. Eu saio testando, certo? Então, nós vamos ver, e vocês vão ver no vídeo que já tem lá disponível sobre introdução ao capítulo de metodologia, que a gente tem muito essa questão, né, de empreender esforço de pesquisa para conhecer as primeiras informações em profundidade, tentar explicar como é que aquilo está se dando, e naquelas que você já tem uma informação e que você quer, veja, eu conheci esse fenômeno aqui nessa realidade, agora eu vou verificar se isso realmente acontece no espectro mais amplo. E aí identificar pesquisas futuras, inclusive isso é muito prolífico. Quando você está iniciando uma pesquisa, pega lá a seção de conclusão do trabalho, que normalmente lá você tem as recomendações para trabalhos futuros. E aí você pode pegar um gancho, né, da pesquisa de outra pessoa, tá, que vai lhe dar lá uma sugestão, né, de pesquisa, certo? Bom, então, como a gente já definiu ali, a revisão da literatura é igual a revisão bibliográfica, estado da arte, estado do conhecimento, certo? E a tal do referencial teórico, que é a palavra que o professor Cândido está usando para essa aula. O que é que isso quer dizer? Certo? Bom, segundo o Creswell, né, nós temos dentro da literatura diversas teorias, diversos pontos de vistas que muitas vezes, né, vão ser até conflitantes. Tá? Portanto, o que é que a gente vai fazer? Na revisão da literatura, nós vamos identificar esse corpo de conhecimentos e muitas vezes deles conflitantes. Porém, eu não posso dizer que a minha pesquisa vai ser feita com base, fundamentada nesses diferentes pontos de vista. Né? Eu posso até fazer uma pesquisa para comparar. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou lá, né, li vários trabalhos, identifiquei, né, a teoria 1, a teoria 2 e a teoria 3, dos autores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu descrevo isso aí de quais são todos os digamos, conceitos e etc. e tal. Certo? Isso é o que a gente chama de revisão da literatura. É o estado de conhecimento acerca daquele tema. Dentro desse conjunto de conhecimentos, pessoal, nós vamos elencar aquela teoria ou um conjunto de teorias e conceitos que é mais adequado ao meu estudo, que é a que vai subsidiar a minha investigação. E é isso que a gente chama de referencial teórico. Você foi lá, identificou todo o conhecimento que existe, você vai fazer um julgamento daquela que é mais adequado para a sua realidade, para aquele estudo, você vai combinar teorias, você vai criar uma base, um referencial teórico, que é do seu estudo. E aí é uma das primeiras contribuições que você vai ter na sua pesquisa. Como é que você enxerga o corpo de conhecimentos já existente sobre esse assunto para ali fazer uma pesquisa de campo. Certo? Então, é muito importante a gente estabelecer esse referencial teórico de modo claro, de modo evidente. Mesmo que você venha falando sobre fulano, Cicrano e Beltrano, na ordem, dizendo não sei o quê, uma hora você vai se posicionar e dizer, portanto, esse estudo adota tal teoria, baseada em tal autor, ou então esse estudo ele vai ser uma confluência de determinados autores,
você vai estabelecer aquilo que de fato vai ser a base para análise nessa sua pesquisa. E muitas vezes essa também vai ser a novidade. Olha, essa investigação ela ainda não foi feita considerando tais referenciais teóricos, tais pontos de vista para estruturar a pesquisa. Em síntese, né, nós temos lá uma literatura científica, que é um corpo de conhecimento bem maior. Então, aqui a gente pode pensar, inclusive, como funil. Nós vamos levantar essa literatura, ou seja, encontrar esses trabalhos relacionados ao meu tema. Vamos ler e conhecer todos os trabalhos, né, ou o máximo possível, para que nós escolhamos o nosso referencial teórico. Então, é esse trabalho meio de formiguinha mesmo, né? Existe tempo, existe esforço, né? E muitas vezes ele não se acaba, né? Não tem assim um corte temporal que a gente possa dizer agora, né? Você não vai estar mais lendo. Você vai estar lendo até quando você estiver analisando os seus resultados. Por quê? Porque pode ter gerado um resultado inusitado e você precisa voltar a pesquisar para tentar compreender por que aquilo ali aconteceu. E que seja, às vezes, até necessário de adicionar no corpo de conhecimentos que estarão nessa segunda sessão de trabalho, chamada de referencial teórico. Ok? Então, a gente pode concluir que a revisão da literatura apresenta o quê? Todas as visões e conceitos pertinentes ao trabalho, sobre os pontos de vista de vários autores, de diferentes autores. Isso exige que nós deixemos claro qual dessas visões nós vamos tomar como base para o nosso estudo. Certo? Então, no trabalho vamos lá. Vamos pegar aqui o trabalho do Jailson, sei lá, que é algo de Arduino. Eu não sei nem o que é, me perdoem a ignorância, mas vamos supor que você pode ir lá no seu referencial teórico mostrar que existem diferentes linguagens, não sei se é uma linguagem, Arduino, enfim, programação, né? Os prós e contras entre um e outro, mas que você vai usar essa do Arduino, certo? E aí você vai destrincha melhor essa do Arduino para poder depois implementar algo lá na frente. Então, você vai fazer isso. Então, a revisão da literatura peraí, deixa eu ver o que seria interessante, né, eu fazer para esse meu estudo. Vou escolher isso que é mais interessante, certo? Vou escolher esse aqui especificamente. Né? Então, por exemplo, deixa eu ver outra pessoa aqui. Estou com a planilhinha de vocês aberta. Agora não adianta muito se esconder, né? Deixa eu ver aqui. Análise comparativa entre diferentes métodos de cálculo de fator de ajuste para o pagamento de revestimentos asfálticos. É o do Chaguinhas, né? Então, certamente, como ele está fazendo um trabalho aí que vai fazer comparação, ele vai ter que levantar todos que existem, descrever todos, dizer os pontos positivos, negativos, entendeu? Para estabelecer aí o seu referencial teórico, tá? Vamos outro aqui. Rapaz, esses aqui são muito difíceis, cara. Eu sou mais simples. Então, ó, estudo de métodos comparativo de métodos de dimensionamento das tubulações de sistemas prediais de água fria. Então, certamente, a Tainara vai precisar descrever todos esses diferentes métodos, né, e possivelmente, aí eu estou extrapolando, eu não sei, não sou o orientador dela, aplicar esses métodos em um exemplo prático, né, sei lá, uma casa, um edifício, e comparar os resultados que eles deram, e avaliar isso sobre um determinado critério, né, que vai ser estabelecido também, né, no referencial teórico, vai ter que ser estabelecido. Né?
Diego, você qual é o tema que você está trabalhando né? Que como vocês não enviaram essa documentação para mim, né? Que não faz parte da. Mas diga aí qual é o tema que vocês estão trabalhando para ver se eu posso explorar aqui. É, vamos nessa, vamos aqui. Bom, então, ainda segundo o Creswell, pessoal, olha só. Você tem que afirmar para o leitor, perdão, ele afirma que para o leitor, às vezes é difícil separar o que é referencial teórico de revisão da literatura, né? E que o caminho adequado seria ter uma sessão separada, o que não é comum, né? Sugere-se, portanto, que o referencial teórico seja declarado, né? Chega um momento em que você vai cravar isso daí. E ele dá uma formulazinha de bolo, né? A teoria aplicada nesse estudo bota lá o nome da teoria, desenvolvida por, identificando, né, e usada para, né, dentro de todo esse percurso que você fez, né, você vai fazer isso. Então, obviamente, isso vem como, digamos, conclusão, como síntese do nosso capítulo de referencial teórico. Então, vai ser interessante que a gente demonstre que a gente buscou toda a literatura, ou seja, que a gente tentou fazer esse estado da arte para que a gente escolhesse, né? E quem sabe justificar toda essa abordagem teórica que nós escolhemos para nossa pesquisa, certo? Até aqui tudo ok? Vou ver aqui vocês. Ah, beleza. Beleza, Diego. Tranquilo. Bom, com relação ao nome que você dá, pessoal, isso aqui é uma coisa minha, certo? Eu acho que na prática pouco se dá atenção a essa nomenclatura diferente. Você pega trabalhos com o nome de revisão da literatura, né, de referencial teórico, de marco teórico, dentre outros. O que você não pode, né, independente desse termo que você use, é esquecer de explicar qual é a base teórica, qual é o referencial teórico para esse estudo. Independente do termo que você utilizar, deixe claro, a partir desse apanhado, né, esse estudo vai se basear nisso, certo? O importante é deixar claro, né, independente do termo que você escolha para usar, certo? Bom, então qual literatura nós vamos estudar, pessoal? E aí, qual literatura nós vamos estar lendo, pesquisando, possivelmente colocando nessa nossa sessão, né? Literatura teórica sobre o tópico de estudo, então, conceitos, definições e teorias utilizadas. Empírica, né, como outras pesquisas foram feitas. Metodológica, né, que métodos são mais adequadas. E literatura teórica empírica, né, para contextualizar, comparar e generalizar esses achados da nossa pesquisa. Ainda, né, o que você tem que se preocupar é o que já é conhecido sobre a questão que você está estudando, quais essas teorias que são discutidas, quais são os conceitos usados e debatidos, quais os debates teóricos ou metodológicos, e aí mesmo até as controvérsias que existem, que questões continuam abertas e o que ainda não foi estudado. Então, esse aqui é bem, assim, pessoal, bem, né, coisas que você deve tentar observar quando estiver buscando esse estudo, buscando, né, formar o seu referencial teórico. Quais métodos são usados ou debatidos?
algum resultado ou algum achado contraditório que você possa considerar como ponto de partida? Então, são pontos que devem ser observados à medida que você vai lendo, né? Lê o artigo 1, lê o artigo 2, lê o artigo 3, enfim, até você formar esse corpo de conhecimento. Quais são as tradições, né? Quais são as alternativas e controvérsias metodológicas? Há alguma maneira contraditória de usar os métodos que você possa considerar como ponto de partida? Então, aquela história, né? A novidade do nosso trabalho muitas vezes pode estar na forma como nós abordamos o assunto, né? E o objeto em si. Agora, uma questão que sempre nos preocupa é que existe muita literatura, né? Nós vimos lá naquela aula sobre bases, né, que em 20 anos o Brasil, né, até 2011, né, considerando 92 a 2011, o Brasil já tinha publicado em periódicos mais de 100 mil trabalhos, só os brazucas. Né? Então, como é que eu vou saber que o que eu estou estudando, que o que eu estou revisando já foi suficiente, já é o suficiente para a gente escrever, a gente fechar nosso referencial teórico, né? Bom, não existe uma fórmula mágica para isso, né? Mas o termo que se apregoa é esse, saturação. O que é essa saturação, pessoal? É quando as leituras elas não estão adicionando, né, novos pontos de vista ou observações. É tudo mais do mesmo, né? É tudo muitas vezes apenas mudando o local que você está fazendo a pesquisa, mas sem trazer algo realmente novo. Né? Então, você tem que ter cuidado, por exemplo, quando eu falo, poxa, Crateus é bom de fazer pesquisa, porque como não existe nenhuma pesquisa, não existia, né? Porque a gente já está desenvolvendo pesquisa anterior, tudo que eu fizer aqui é novo, mas calma lá. Novo por quê? Não é o fato simplesmente de eu estar fazendo em Crateus que vai me dar relevância àquilo. Ao contrário, às vezes, para fora, né, fazer num pequeno centro, assim, é mais complicado de você justificar ainda porque é que está fazendo aquela pesquisa ali. Então, novos pontos de vista e observações que se possam fazer a partir daquilo que você está lendo. E uma coisa que se recomenda sempre é você ler do artigo mais recente para o mais antigo, né, porque o mais antigo pode estar citado no mais recente, então você vai puxando o fio até chegar na origem, digamos assim. Tá? E você vai rastreando os autores seminais, os mais recorrentes, né, dando ali uma validade maior, né, dentro do seu processo de formação de referencial teórico. E aí, pessoal, uma coisa importante, né, no início de carreira, como nós estamos aqui, primeiro trabalho científico, é muito complicado a gente estabelecer isso. Então, o que é que a gente acaba fazendo? Né? A orientadora ou o orientador, normalmente ele é conhecedor do campo que você está pesquisando. E aí ele vai ter uma visão já bem apurada, bem maturada, para que eu possa lhe dizer se você já atingiu um trabalho razoável para sustentar o seu referencial teórico. Então, quando você diz assim, professor, quantos trabalhos eu vou ter que ler? A resposta vai ser sempre, quanto mais, melhor. São 30? São 50? Né? Vai depender de duas coisas. Primeiro, de se está atingindo uma saturação, certo? E de se você é capaz de traduzir isso aqui, né, em um discurso, né, no seu referencial teórico que sustente o seu trabalho. Às vezes, com 20, 10 trabalhos, você já tem ali. Pode ser que rapidamente o seu orientador identifique que você já chegou no cerne.
ok? Inclusive, né, a gente sabe que da revisão da literatura para o referencial teórico, ou seja, de toda a leitura em geral que eu fiz, vai ter trabalho que nem vai entrar no referencial teórico. Não, isso aqui para mim eu não perdi tempo porque eu descobri que não é bom para mim ir por esse caminho. Então você não vai nem citar. Certo? Então, quando a gente fala trabalhos lidos, 30, 50, trabalhos citados vão estar em torno de 20, né? A taxa de 80, 90% do que você lê, você aproveita e cita. Outros, né, serviu só para você ir ampliando, você ir fatiando, você ir chegando naquilo que é importante. É feliz aquele que consegue levantar trabalhos cuja revisão da literatura, toda ela seja aproveitada. Né? Então, assim, eu citei uns 300 trabalhos na minha dissertação, mas eu li uns 500. Certo? Então, né? Então a gente vai ter que ir fazendo isso. E é um exercício de idas e vindas, de maturação, enfim, vai chegar uma hora que você vai estar sem saque, quer ir para o campo, mas isso tem que estar muito bem resolvido antes de você se lançar, né? Porque aí você pode perder a amostra, você pode invalidar o acesso de uma empresa porque você não teve um protocolo ali de metodológico baseado numa forte revisão da literatura. Certo? Bom, então, nessa literatura, o que é interessante você desenvolver, né? O que é interessante você procurar responder. Então, o trabalho do Wittin, né? Ele traz aí algumas perguntas que deveriam ser respondidas com esse seu referencial teórico que vai dar uma contribuição para esse desenvolvimento de teoria. Quais são? Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que? Ou seja, quais fatores, variáveis, construtos, conceitos, né, que você está tratando? Logicamente, você deve considerar como parte que logicamente devem ser considerados como parte para explicar esse fenômeno que você está investigando. Existem mais de um critério, né, para se julgar, né, se incluímos os fatores certos, né? Então você vai verificar a questão da abrangência e da parcimônia, ou seja, todos os fatores relevantes foram incluídos. Alguns fatores devem ser excluídos por apresentarem pouco valor adicional ao seu entendimento. Então, hoje eu estava conversando com o Mikael, por exemplo, né, que ele ia fazer um levantamento da literatura e identificar fatores lá que provocam não cumprimento de prazo e orçamento em obras, né? E ele vai achar dezenas, centenas, né, de fatores aí relacionados. Mas nós vamos ter que ter a sabedoria e estabelecer um critério. Por quê? Porque uma coisa é eu chegar para dono de empresas, para engenheiros, para pessoas que atuam no mercado e pedir para eles avaliarem 10 itens num questionário. Outra coisa é a gente pedir para eles avaliarem 100. Certo? Cara, eles não vão. Isso daqui requer tempo, isso aqui requer um esforço muito grande. É mais razoável que eles avaliem com qualidade 10 itens. E aí você tem que ver que critério você vai tirar de 100 a chegar a 10 e que essa sua pesquisa seja interessante e representativa. Vai ter que ter um critério. Metodologicamente, você vai ter que escolher. É impossível você querer avaliar tudo e perder a chance de avaliar pouco com profundidade, que é a natureza da ciência, ela vai estar intrinsecamente relacionada a esse aprofundamento que você vai dar na pesquisa. Certo? Como? Né?
Tendo identificado os fatores, a próxima pergunta é como esses fatores estão relacionados. Você tem que tentar explicar isso, né? Tipicamente, a gente vai introduzir uma casualidade entre esses fatores que estão ali relacionados. Então, deixa eu ver aqui uma outra pesquisa. Modelagem de telhado verde, né? Bom, então você vai identificar lá os fatores que devem estar relacionados com um projeto de um telhado verde e dizer, né, como você faz esse procedimento e como isso vai interferir uma coisa na outra, né? Para que você estabeleça, inclusive, os trade-offs de projeto. Depois no projeto, quando você for fazer, se você levar mais para um lado, o que é que vai causar, se você levar mais para o outro, que itens você deve considerar, o que é que impacta em quê. Então, você tem que tentar explicar como, né? Então, juntos esses elementos aí, o que e como, esse autor, o Tiven, ele diz que constitui domínio ou o conteúdo da teoria. Então, lembre-se, o que e como são fundamentais, né, estarem claros ali na sua pesquisa. Mais à frente, pessoal, nós vamos fazer um exercíciozinho aqui, né, não daquele estilo que vocês fizeram na última aula, né, mas bem simples aqui juntos, de escolher quais itens de referencial teórico nós vamos usar para uma determinada pesquisa, tá? Para ser mais, a gente tentar aplicar melhor todos esses conceitos. Aí a outra pergunta é por quê? Tá? Quais são as dinâmicas, né, psicológicas, né, do interpessoal, digamos assim, econômicas ou sociais fundamentais que justificam a seleção dos fatores e as relações de causalidades que você propôs. Essa lógica, ela constitui as suposições da teoria, a liga que une o modelo que você está desenvolvendo. No final das contas, pessoal, a gente não a rigor, né, mas a gente pode enxergar que o nosso referencial teórico é como se fosse um modelo que nós vamos verificar se aquela teoria acontece na prática daquela forma. Então, até num estudo experimental como o da Anna Kelly, ela pode supor que as misturas de água que ela vai fazer vão dar um efeito X ou Y. Baseado em quê? Na literatura. Então, ela vai dizer, olha, eu vou usar água cinza, né, vou usar água negra, né, que é a do resíduo, água residuária lá do sanitário. Poxa, mas qual é a constituição dessa água? Essa água ela vai ter ali dejetos. Como é que esse dejeto vai afetar essa água e como é que esses itens dessa água podem afetar a reação de hidratação do cimento? E se existe um indício de que isso pode neutralizar ou catalisar essa reação, eu posso intuitivamente antever que essa mistura vai beneficiar isso ou aquilo, ou vai prejudicar isso ou aquilo. Aí não, vamos supor que prejudique. Mas então por que é que você vai fazer, né? Não, porque prejudica pouco. Eu vou constatar o quanto. Porque o quanto vai prejudicar, né, paga o fato de você estar usando essa água em vez de você destinando num corpo hídrico, que é a forma mais comum que a gente tem aí de destinação, né, do nosso esgoto doméstico, né? Então, olha só, você vai testar aquela compreensão teórica que você tem, mesmo no estudo experimental, certo? Então, você vai a todo instante, inclusive, né, agora me fugiu o autor, né? Puxa vida, fugiu o nome do autor. Que você vai diz que a ciência ela faz justamente de você negar teorias, né? De você ir negando as teorias que existem.
Quais são as teorias? As teorias que estão no seu referencial teórico. Certo? As teorias que estão no seu referencial teórico. É elas que você vai procurar negar. Que é muito mais fácil, inclusive, do que você confirmar, né? É negar que aquilo ali ela é estatisticamente significante ou insignificante e se aquilo ali leva ou não a uma nova perspectiva dentro da sua pesquisa. Então, nós estamos a todo tempo colocando em questão, duvidando do conhecimento existente atualmente. Claro que essa dúvida não é vozes da minha cabeça, né? Não, são dúvidas que vão surgir de maneira de indícios, né, de razoabilidade. Seja, por exemplo, numa leitura que você fez de um artigo que não tem nada a ver com sua área, que teve um efeito X lá no material, aí, puxa, será que esse efeito X não acontece naquele outro? Que o fulano disse que nem sequer cogitou que isso possa existir, aí você vai lá e testa. Então, novamente, quando nós falamos de ciência, não existe absoluto. Quando se deixa de poder se discutir, deixou de ser ciência. Virou qualquer outra coisa, ideologia, sei lá, enfim. Mas a ciência existe, né, de se fazer confrontação. Existe uma nova evidência que seja suficiente para fazer você duvidar daquilo, teste-se. 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 Tá certo? Então, essa seria a construção da teoria, digamos assim. Né? Poxa vida, eu esqueci realmente quem é. Não sei se é o Popper. Acho que é o Popper e o conceito de falsificação, né? Eu posso falsear uma teoria? Né? O princípio da falseabilidade ela é justamente isso, né? De que você não pode afirmar que todos os cisnes são brancos. Você só pode afirmar até ver se aparecer um negro, você já tem como falsear aquilo ali. Mas não vamos entrar nisso não, que é uma discussão mais filosófica, que às vezes confunde mais do que agrega aqui. Então, nesse momento, ponham isso na cabeça. O trabalho de vocês vai existir para contestar, digamos assim, o conhecimento que já existe sobre aquilo ali. Como é que eu vou contestar? Como é que eu vou adicionar algo àquilo ali? Pode ser que no final você confirme, tudo bem, mas seu trabalho não existe só para dizer que o que está dito é o que está dito. Um exemplo aí do trabalho do Michael, né? Que estava. A ideia do nosso trabalho é fazer o seguinte: olha, existem muitos trabalhos que falam de médias e grandes empresas, de obras de porte maior, que relacionam as causas de você não conseguir atingir o orçamento ou de você não conseguir cumprir o prazo. Nosso teste é simples. Essas causas que estão documentadas, que são de obras maiores, que são de literatura de outros lugares, elas são as mesmas razões que provocam atraso e orçamento excedido em obra de pequeno porte? Não sei, não tem respondido isso na literatura. Mas que são as mesmas, mas quem é que comanda isso? Será que aquela que mais impacta uma obra de grande porte é a mesma que impacta uma obra de pequeno porte? Nós estávamos olhando um trabalho que o pessoal de Belém estava testando isso para atraso de obra, mas querendo saber, olha só, a região amazônica, né? O quanto ela impacta nesses fatores. Olha só já a diferença, né? Então, a região amazônica lá, com seu clima, né, com seu tempo, com seu modo de agir, como é que ela interfere nessas variáveis que eu fui lá na literatura e encontrei? Vou perguntar para o pessoal que trabalha em obra lá.
O clima impacta, não impacta, tem baixo impacto, tem impacto mediano, tem alto impacto sobre o atraso no fornecimento de materiais. Certo? Quer dizer, entrega de materiais, ela é mais complicado numa obra grande ou numa obra pequena? É isso que nós vamos atrás no nosso trabalho. Em fazer essa comparação em obras de maior porte com obras de menor porte. Certo? Bom, então a questão central é: por que os colegas deveriam dar crédito a essa específica representação que você está fazendo do fenômeno? Né? Essa teorização, né? A resposta pode ser encontrada na lógica que fundamenta o modelo que você vai construir para fazer a sua investigação. Então, a solidez de visões fundamentais na natureza humana, de requisitos organizacionais ou de processos sociais, ela fornece a base, né, para um julgamento de racionalidade na conceitualização proposta. Então, o que é que isso quer dizer no final das contas? Né? Que você tem um contato com o que você vai pesquisar, no nosso caso, por exemplo, de obras, vai tornar aquela sua teorização, aquela escolha de que fatores você vai analisar, mais realista, mais adequada. Porque se eu chegasse aqui para vocês dizer, olha, eu vou usar esse questionário e vou perguntar como o uso de energia nuclear afeta a produção de trabalho da Brenda. O trabalho da Brenda é sobre blocos cerâmicos em Crateús. Aí você olha assim, rapaz, o que diabo é que tem a ver usina nuclear com a produção de bloco cerâmico em Crateús? Poxa, não tem nem usina nuclear lá, cara. Né? Aí como é que eu vou perguntar isso para uma pessoa que trabalha lá em Crateús, não nesses blocos, fazer esses blocos? Ah, e o que é que você acha do... Não, calma, esse modelo está muito deslocado da realidade. Tem que ter algum contato, tem que ter alguma lógica. E aí temos outras perguntas, né? Quem, onde e quando? Essas condições, elas colocam limitações nas proporções geradas desse seu modelo teórico de estudo. Esses fatores temporais, contextuais, eles delimitam as fronteiras da generalização e aí constituem o alcance e a extensão dessa teoria que você está aplicando. Tá? Então, inclusive no tempo, no espaço, né, é importante você estar de olho nisso. Apesar de ser importante, né, que os teóricos sejam sensíveis a essa questão do contexto, quem e onde e quando de uma teorização são tipicamente descobertos por meio de testes subsequentes dessas informações iniciais, o que, como e porquê. Na ausência dessas evidências, né, devemos ser realistas com todas as possíveis limitações da aplicabilidade dessa teoria. Então, por isso que é importante você ter trabalhos empíricos nessa sua revisão da literatura, né, nesse seu referencial teórico, que aí você já diz, olha, isso aqui já foi testado em outros locais, então essa minha teoria aqui ela é aplicável. Tá? E aí, para finalizar, vamos dar só uma analisada aqui nesses temas, né? Então, vamos supor que eu quero investigar essa questão de contribuições, né, da segurança do trabalho para o planejamento de obras verticais. Olhando para esse título aqui, que literaturas a gente deveria revisar para fazer o referencial teórico? O que é que vocês acham? Quais são os temas que estão, digamos assim, orbitando em torno desse trabalho que eu estou propondo aqui para vocês? Eu trouxe um trabalho que eu acho que dá para todo mundo refletir um pouquinho aqui comigo. Né? Que temas eu posso fatiar a partir desse título? E aí, depois nós vamos ver, inclusive, pessoal, já fazendo aqui um spoiler, né? Normalmente, o título do seu trabalho,
ou ele é o objetivo, ou ele é uma conclusão, né? Ou ele é uma pergunta de pesquisa, né? Questão de pesquisa, ou uma descrição assim das variáveis que você está estudando, por exemplo, se for um experimental, né? Então, contribuições da segurança do trabalho para o planejamento de obras verticais. O objetivo, analisar as contribuições da segurança do trabalho para o planejamento de obras verticais. Então, o próprio título ele está muito relacionado a, né, o objetivo da sua pesquisa. Tá? Então, poxa, voltei. Então, quais são os núcleos de conteúdo que vocês enxergam aqui nesse título aí, provisório? Vamos lá, me ajude. A gente já está fechando a aula. Hoje é bem tranquilo. Planejamento, segurança do trabalho. Jair, tu já está indo direto para o conteúdo, mas que temas estão, né, incutidos aqui? Né? Vocês já revelaram aí. Segurança do trabalho, planejamento e obra vertical. Certo? Então, quer dizer que obras verticais, elas têm planejamentos diferenciados de obras horizontais. Elas têm questões de segurança diferentes das obras horizontais. E é claro, né? Por exemplo, trabalho em altura. Você tem um prédio lá com 10 andares, o tipo de segurança envolvido aqui é diferente de você fazer uma casa térrea. Então, veja, no próprio objeto de estudo aqui, você já vai delimitando, isso faz parte da delimitação do seu estudo, certo? Olha, eu quero sobre segurança, né? Mas relacionado ao planejamento, em que tipo de obra? Então, você já vai recortando a sua pesquisa daí. Então, o que seria razoável? Aí, a primeira coisa que o Jair colocou é sim, né? Vamos estudar a questão de segurança, né? Então, olha só, aí o gabarito, né? Segurança do trabalho, planejamento e obra vertical. Aí nós vamos lá para a segurança do trabalho. Então, o que é que a gente vai estudar, né? O que é segurança do trabalho? Qual é a importância, né? Qual é a legislação relacionada? Eu tenho dados sobre acidente do trabalho, né? Sobre acidentes. Quais são as pesquisas recentes que tratam esse assunto? É isso que eu vou tentar buscar quando eu estiver lendo sobre segurança do trabalho. Tá? Planejamento. Né? Aqui, ficou repetido esse de cima lá do tópico anterior, mas o que é? Para que serve o planejamento? Quais as principais técnicas? Qual a relação entre segurança e planejamento? Como é que a segurança ela é uma condicionante do planejamento, por exemplo? Então, nós vamos ter que ir tentando fazer essas relações aí, certo? E obras verticais? Qual é a relação com o planejamento e com a segurança? Por que que isso se torna, de algum modo, algo específico, né, que mereça ser analisado? Tá? Bom, então, olha só. Contribuição da obra, né, para o planejamento de obras verticais. O estudo adota o seguinte conceito de gestão de segurança do trabalho. É um processo gerencial, que pode empregar uma ou mais técnicas e ferramentas, seja elas obrigatórias ou de legislação voluntária, cujo objetivo é contribuir para o controle dos riscos relacionados à segurança e saúde do trabalho. Então, aqui você já fez lá uma definição do referencial teórico. Por quê? Porque quando quando outra pessoa estiver lendo o seu trabalho, ele vai enxergar que você entende que segurança do trabalho é uma prática de gestão, é um processo, perdão, gerencial. Não é meramente um dispositivo, não é você está dizendo, olha, eu vou enxergar isso aqui do ponto de vista processual, como um todo. Que outra perspectiva você poderia estar fazendo? Não.
Equipamentos de segurança. Então, você tem que estabelecer muito bem isso daí, deixar muito claro isso daí, tá? Bom, só aqui um exemplinho, né? Eu tentei pegar um exemplo mais diferenciado, até para poder englobar nossos amigos da engenharia ambiental que estão participando com a gente. Aqui tem análise multinível da divulgação de ações de responsabilidade social e empresarial relativas à equidade de gênero. Tá? Então, o objetivo do trabalho foi analisar a influência de características do país, ou seja, nível macro, do setor, nível médio, e da empresa, nível micro, na divulgação de ações de responsabilidade social e empresarial relativas à equidade de gênero em uma amostra global de empresas. Então, os objetivos específicos dele aqui, certo? Eu acho que... Por que é que eu estou colocando isso aqui, né, com objetivos específicos, objetivo geral? Porque uma das dicas que nós podemos extrair desse nosso assunto é a relação entre objetivos específicos e o seu sumário de referencial teórico. Olha só como é que nessa pesquisa está estruturado. Apresentar o arcabouço teórico sobre características multiníveis que influenciam na divulgação de ações de equidade de gênero. Olha a primeira seção do trabalho do cara. Influência das características do nível macro na divulgação de ações de gênero. Nível de divulgação de ações sobre gênero em uma amostra global de empresas. Tá aqui. A influência de forma isolada, tarará, tarará, tá aqui. E desenvolver um modelo, tá aqui. Então, uma das coisas interessantes que vocês vão observar, e aí uma das primeiras coisas que a gente olha quando vai analisar o trabalho é o objetivo geral, os específicos, eles estão alinhados com a questão de pesquisa, com o título. O meu referencial teórico está espelhado com isso? Por quê, pessoal? Porque às vezes a gente pega o trabalho que se tirasse essa segunda sessão de revisão da literatura, não iria fazer nenhuma diferença. Nem influi, nem contribui. E isso é muito ruim quando você pega um trabalho. Significa que você não soube fazer essa construção, já que um trabalho ele vai ter como razão confrontar o conhecimento já existente. Seja para confirmá-lo, ampliá-lo, refutá-lo, mas sempre ele tem que partir dessa base teórica. Tá? E aí o nosso último slide, para a alegria geral, né, essa sumarização que a gente tem feito, que a gente fez na sessão 1, que resume da maneira mais operacional possível, digamos, o que nós discutimos hoje. Né? Então, no seu referencial teórico, né, tem assim uma justificativa para a escolha dos temas. Você citou os principais autores, né, e seminais referenciais. Foi feita uma análise crítica dos conteúdos, certo? Então, olha, essa parte aqui ela é importante, né? Porque muitas vezes a gente faz o que a gente chama de discussão fofoca, ou referencial fofoca. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, Cicrano fez aquilo, Beltrano fez aquilo. Sim, e daí? Como isso vai influenciar na pesquisa que você quer fazer? Como uma coisa influencia na outra? Essas são as coisas que você deve colocar. É óbvio que você não vai já partir para uma confrontação. Você expõe o que é que está rolando e faz uma síntese confrontando criticamente as coisas que você tem ali no seu trabalho. Porque se elas não tiverem uma influência positiva, você descarta, não entra no seu referencial. São expostos debates teóricos ou metodológicos e as controvérsias desse campo. Foi estabelecido o marco teórico, ou seja, depois de fazer toda essa crítica, de ver os pontos sensíveis, você se posicionou em torno de uma determinada teoria, ou construiu um modelo com várias teorias, tá? É importante que você tenha isso.
Né? Então, um exemplo claro para essas questões, ó, se você for avaliar, né, o que é sucesso de uma obra para uma empresa que trabalha com a mentalidade enxuta, com uma trabalha com a mentalidade não enxuta, vão ser outras conotações. Algumas delas inteiramente conflitantes. Então, por exemplo, no Lean, né, na construção enxuta, você vai prezar pelo valor, pela qualidade que vai gerar valor ali para a sua obra. Fluxo contínuo e ininterrupto dos serviços. Enquanto na produção em massa, não, você está interessado em dispersar aí material, aliás, de manter as pessoas ocupadas por elas estarem ocupadas para manterem ela produzindo, porque você está tentando reduzir o custo marginal de produção de uma peça, de uma casa, de um negócio. Não. Tá? Nós falamos no link que o custo sai no suor. A gente faz para ser bem feito e com uma eficiência e eficácia, e o custo sai no suor, né? O pessoal do Lean está muito preocupado com isso, digamos assim. Como é que você vai analisar o resultado de uma obra com essas duas perspectivas conflitantes? Tá? Foi feita uma vasta busca na literatura nacional e internacional. Né? Aqui a gente fala que, né, para um nível mais profundo, 50-50, né, 50% dos trabalhos citados em inglês, em literatura internacional, 50% em português. Mas para vocês isso não vai ter muita relevância não, né? Mas fica aqui sempre a procura por o mais alto nível, né? E o referencial é atual. Gente, você fazer uma revisão, né, de literatura com um texto somente de 1920, digamos assim, então estou exagerando, claro, não é legal. Estabeleçam como recorte, você tem que encontrar coisas nos últimos 5 anos. E vai puxando o fio, certo? Por que isso, pessoal? Porque às vezes, se você tem um tema que não está em produção, não tem nada recente, é porque de algum modo aquilo ali já esgotou-se. Não tem muito que dar ainda não. Você vai estar provavelmente correndo um risco de repetir o que já foi feito. Então, inclusive alguma das técnicas de bibliometria, né, daquele que eu comentei lá na parte de bases, né, teóricas, de pesquisa, a gente tem o que a gente chama de hard topics, né? Você tem como analisar temas quentes para que você faça pesquisa em temas quentes, né? Então vejam essa questão do que está acontecendo nos últimos 5 anos nessa sua área de pesquisa, tá? Sempre baseado em trabalhos de relevância, tá? Bom, eu acho que já foi bastante informação por hoje, hein? Como sempre, eu estou tentando sempre resumir o melhor possível aí os princípios mais pertinentes que vão auxiliar vocês, que vão lhe dar subsídios para a decisão no trabalho de vocês, né? Sobre a escolha dos conteúdos que vão entrar no referencial e os critérios, né, de que conteúdos você deixar ali dentro, né? Então, a partir de agora, nós sabemos que a revisão da literatura é algo mais geral, que vai pegar todos os pontos de vista, né? Mas que dentro desse conjunto, você vai escolher uma teoria ou um conjunto de teorias para formar o que você vai chamar de base teórica do seu trabalho. Certo? E aí, essa base teórica você tem que deixar muito clara. Em alguns trabalhos, se coloca um modelo. Esse é o modelo teórico do meu trabalho. Baseado em quê? Em toda essa revisão da literatura que você fez previamente. Pois é, Moto. Não, só tem uma dúvida em relação a mais a escrita dessa parte, a estrutura.
que ela deve ser composta totalmente, ou a sua maior parte, por citações, né? Já que é um referencial. Mas ela pode ter algo da parte do autor, algum complemento, ou ela é exclusivamente citação? Vamos lá. Então, assim, olha, você vai estar construindo um argumento, né? Um argumento lógico em torno de algo que você muitas vezes vai estar enxergando. Então, qual vai ser a contribuição do autor? É a seleção desses conteúdos, é a primeira contribuição, e muitas vezes explicar essa liga que você está achando. Olha, o ponto de vista de fulano complementa o de Cicrano, ou então se opõe. Ou então, olha só, se eu colocar esses dois aqui junto, como é que eu enxergo de uma maneira nova? Então, você vai ter que tentar concatenar essas ideias. E aí o que eu acho que você quis dizer, que parte citada e parte não citada, vai ser essa liga. Você explicar como você está enxergando, por exemplo, essa citação com essa outra. E o que você conclui dela. Às vezes você está trabalhando ali numa área que você diz, olha, fulano de tal definiu desse jeito, cicrano de tal definiu daquele jeito, Beltrano definiu assim. Dessa forma, né, pode se definir da seguinte forma. Aí você junta o que os três disseram. Porque você viu complementaridade. Aí você está construindo uma definição baseada na revisão da literatura que você trouxe. Então, sim, vai ter a sua mãozinha, né, seu dedinho ali naquele conjunto de conhecimentos. Outro exemplo, por exemplo, em pesquisa que você. Vai ser mais fácil, é claro, eu falar do que eu venho pesquisando. Então, no trabalho do Alverne do ano passado, ele estava lá estudando sobre plano de execução BIM e a literatura ficava dizendo o seguinte, olha, é importante envolver o cliente, é importante envolver o cliente. Tá? Aí ele leu também que é importante você ter um investimento inicial. Aí ele foi e disse, no entanto, cuidado, olha, essa literatura que ele fala que é importante colocar o cliente, o cliente nesse caso aqui é de uma incorporadora, é uma construtora, são projetistas, são pessoas que têm nível e capacitação para entender o BIM. Quando eu estou falando de cliente dentro de uma pequena empresa, de uma pequena obra, de uma microempresa, o cliente é o cara que está comprando apartamento ali. E o diabo é que ele vai saber de BIM. Então, autuar, cuidado quando você estiver analisando esses contextos. Autuar que esse investimento inicial ele pode ser perigoso para as empresas pequenas, que têm um fluxo de caixa mais inconstante, uma dificuldade de acessar o crédito, estão mais sujeitas a isso. Tá entendendo? Então você tem que ir colocando lá como é que eu, Zé Mota, né, de alguma maneira enxergo essa teoria aqui no que eu vou estudar. Não é essa teoria por essa teoria, certo? Você vai ter sim os momentos em que você vai fazer lá suas reflexões. Tá bom? Eu estabeleço essa conexão, né, entre as ideias. Vai estabelecendo a conexão entre as ideias, vai né? Eu falo uma coisa às vezes que pode se parecer contrassensual, né? Mas para vocês que estão em início, às vezes, né, você tem uma ideia, poxa, eu acho que é assim que rola. Aí você vai até escrever ali a estrutura, eu quero falar sobre isso, porque eu acho que vai para aqui, para lá. Para gente que tem mais maturidade, a gente já enxerga que isso aí é um caminho adequado de se desenvolver o seu referencial teórico. Para vocês, é mais difícil fazer esse caminho inverso. Vocês normalmente leem e vão colocando a partir do que vocês leem. Mas vai chegar um momento que você vai começar a ter uma ideia na cabeça e aí você vai fazer o caminho inverso. Então, que autor
que eu li em algum lugar me dá suporte para esse meu pensamento. Porque o suporte para esse pensamento que é seu autor, no referencial teórico, tem que ter a sua citação. Quando você for lá para o resultado, aí não, é você falando. Mesmo que você venha para dizer, olha, eu acho que não vai, essa teoria não é a que vai, a que é boa, ou enfim. Né? Claro que nós não falamos nessas categorias. Ela não explica determinado fenômeno. Né? O que é que eu estou querendo dizer? Às vezes você já tem. Ó, quando eu penso, olho para um trabalho, pelo título do trabalho, pelos objetivos, às vezes já sei até que teorias tem que vir ali, que coisas que tem que ter quem está falando. Por quê? Porque a gente já leu muito sobre aquilo, a gente já tem uma experiência, uma maturidade. Acaba que a gente direciona. E aí esse direcionamento, que é o seu orientador vai lhe dar, não vai deixar você lendo aí a Deus dará até realizar alguma coisa, não. Existe esse direcionamento. Existe essa construção de argumento que você vai digamos, usando como interlocutor primeiro a pessoa que está lhe orientando. Qual é o lado que esse trabalho vai. Certo? Não sei se melhorou ou piorou, Zé. Não, entendi. Valeu. Mas sim, né? Não é só, nem só de citação viverá o aluno no referencial teórico. Né? Você vai fazer lá a sua construção, a sua ligação. Até a forma como, por exemplo, um trabalho que, acho que um dos primeiros trabalhos de TCC que eu orientei, né, era sobre planejamento, eu disse, olha, quais são os fatores que interferem aí nessa questão do planejamento? Então, a primeira coisa que o cara fez foi dizer, olha, nosso trabalho está organizado da seguinte forma, a gente vai explicar os fatores que a gente chama de mercadológicos, que interferem no planejamento, depois ligados ao canteiro de obra e os, né, ligados à tecnologia construtiva. E vem, depois veio explicando cada um. Mas até essa forma como você organiza o que você vai falar no seu referencial teórico é uma contribuição sua. Tá? Ele não vem à toa, não vem solto, não. Vem da sua reflexão. Certo? Certo. O que mais, pessoal? Oh, coisa boa. Tá todo mundo ok, né? Aí? Bom, olha, lembre-se, certo, que na próxima semana nós já vamos estar falando de método de pesquisa, tá? E já tem uma aula que introduz as questões de método de pesquisa para vocês, já gravada, editada, com toda bonitinha lá, tá bom? Então não deixem de assistir para que na próxima aula, quando a gente estiver falando, por exemplo, de estudo de caso, que é uma pesquisa qualitativa, que tem mais por função geração de teoria do que teste de teoria, né, que visa um determinado tipo de resultado, você não saber o que é pesquisa qualitativa, nem o que seria geração de teoria, teste de teoria e etc, tá bom? Vejam lá primeiro bloco de conteúdo sobre método de pesquisa que já está no nosso Google Classroom, né? Beleza? Mais alguma dúvida, mais algum ponto? Senão a gente encerra por aqui. E aí eu encerro a gravação. Cândido, eu queria falar, mas era sobre a questão da matrícula. Ah, beleza. Deixa... Certo. Então, se não tem mais nada de conteúdo, eu vou interrompendo aqui a gravação. E a gente fica por aí. E inter.